E a gente agora conversa ao vivo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está lá no nosso estúdio em Brasília, junto com a Miriam Leitão, com o Fábio William, que também vão participar dessa conversa aqui com a gente, que é a primeira entrevista do novo ministro depois da posse. Então, bom dia, ministro. Muito obrigado pela sua presença. Já começo desejando ao senhor boa sorte, bom trabalho. Queria começar perguntando o seguinte: a gente tem visto o novo governo muito afinado no discurso, no que tem que ser feito para botar a economia nos trilhos. Cortar gastos, equilibrar as contas públicas, trazer de volta a confiança dos investidores. Mas, para chegar nisso, eu queria perguntar ao senhor qual vai ser a primeira medida concreta e de impacto na área econômica, que é para começar a botar ordem na casa. O mais importante neste momento para o Brasil é de que nós comecemos a dizer a verdade e a ser claros nas contas públicas. Isto é, primeiro nós temos que mostrar o que está acontecendo. Fazer um trabalho bastante sério, como já estamos fazendo, de levantamento de dados, para que, a partir daí, sim, com segurança, com clareza, nós vamos tomar as providências e anunciar as medidas necessárias, que será num prazo relativamente breve. Mas dá para adiantar alguma coisa, ministro, de qual medida, qual área, qual setor vai ser o principal a ser atacado nesse primeiro momento? Será, em primeiro lugar, nas despesas públicas. Quer dizer, que nós temos que controlar o crescimento das despesas públicas. Então, nós estamos trabalhando num sistema de metas de despesas públicas onde não haja crescimento real das despesas. Nós vamos estabelecer o nominalismo, isto é, as contas deverão ser mantidas em termos nominais. Portanto, é muito importante que essas medidas, quando anunciadas e implementadas, sejam mantidas, sejam implementadas. Nós não podemos estar tomando uma decisão hoje, outra amanhã, anunciando uma terceira na semana seguinte. Vamos fazer com calma para que, de fato, as medidas sejam eficazes e possam produzir o efeito desejado, que é a retomada do crescimento. Miriam Leitão está aí do seu lado, tem uma pergunta, né, Miriam? Tem sim, Ana Paula, várias. Ministro, o senhor tem várias emergências, mas tem uma com data, que é a nova meta. O governo Dilma tinha proposto agora uma revisão para uma meta com déficit de 96 bilhões. Apesar de ser gigante, mesmo assim parece não ser o suficiente para os aumentos de despesa que já estão contratados, como, por exemplo, negociação com os estados. Qual vai ser a nova meta e quando? O que vocês vão fazer sobre isso? Vão aumentar o rombo previsto na negociação com o Congresso? É exatamente o que estamos dizendo, Miriam. Nós estamos, neste momento, exatamente examinando essas contas, porque existe algo que já é claro. De fato, esses 96 bilhões são um número elevadíssimo, não é? Muito maior do que o que se dizia, o que se previa antes, mas tudo indica que o número é maior do que esse, como você disse. Portanto, o que é importante é que se estabeleça uma meta que seja realista, que seja cumprida e que depois sirva de base para a melhora das contas públicas. Isto é, que as despesas passem a ser, de fato, cortadas, onde pode ser cortado, racionalizado e que, a partir daí, a trajetória da dívida pública também comece a ter um outro nível de direção. O importante é, vamos devagar que eu estou com pressa, isto é, vamos olhar os números, averiguar, fazer uma estratégia, implementar uma estratégia que seja, de fato, realista, seguida e eficaz. Mas o mais importante é que nós vamos ter que, de fato, inverter essa trajetória. A dívida pública não pode continuar crescendo e nós vamos ter que cortar despesas. Ministro, mas concretamente você vai chegar lá e já tem aumentos de despesas já previstos. Por exemplo, vai gastar mais com os estados, porque vai renegociar a dívida com os estados, então aquela receita prevista não virá. Outra coisa, o aumento de salário do funcionalismo já está acertado. O ministro Romero Jucá disse que vai ser mantido o que foi negociado com os funcionários. Então, você já tem 2 pontos em que vai ter aumento. Você está buscando o nominalismo, ou seja, não ter aumento real, mas isso aí já vai ser aumento real de despesa. E não é nem corte. É verdade, Miriam. O que eu estou dizendo é que nós vamos partir de uma base real.
Evidentemente, infelizmente, não se pode mudar o passado. Né? O que foi feito e que não pode ser mudado está aí. A partir daí, vamos tomar esta base de uma forma realista, em primeiro lugar, dizer qual é a realidade. E partir desta realidade para que, a partir daí, sim, as medidas necessárias comecem a fazer efeito e este crescimento, no futuro, tenha uma trajetória diferente da dívida. Então, isso é que é importante. Em primeiro lugar, levar em conta tudo isso que você está dizendo. Muito bem. O que, de fato, já aconteceu, vamos dizer, vamos mostrar. A partir daí, então, vamos tomar medidas que são medidas duras, porém necessárias, para que, de fato, a trajetória da dívida do Estado brasileiro seja sustentável e, em última análise, todos confiem que o Estado brasileiro vai ser solvente no futuro. Em função disso, aumente a confiança, em função disso, aumente o investimento, em função disso, se aumente o emprego e o bem-estar, que é, em última análise, o que é a finalidade básica de qualquer política econômica e o que interessa à população. Ministro, eu estou particularmente preocupada com os bancos públicos. Tem 4 bancos que respondem ao Ministério da Fazenda, que é o Banco do Brasil, Caixa Econômica Base e Banco do Nordeste, e já está se falando que isso vai entrar também nas indicações políticas. A Caixa tem um problema de não saber exatamente qual o tamanho da dificuldade financeira da Caixa. E esses bancos foram usados politicamente, e é uma das razões do afastamento da presidente Dilma. O senhor fará questão de nomeações técnicas e profissionais para esses bancos públicos? Absolutamente. Em primeiro lugar, as nomeações têm que ser técnicas, profissionais. Não serão nomeados profissionais que não passem em um crivo pessoal meu, né? E esta é uma área que eu conheço bem. Trabalhei muito tempo em bancos, conheço bem e acredito que teremos condições de ter uma administração técnica e profissional. E segundo, você disse a palavra-chave. Isto não é instrumento de política, isto é instrumento, sim, de crédito, de poupança. E, portanto, os bancos públicos têm que ser administrados como entidades financeiras públicas que estão aqui para financiar o consumo e a produção. E isto é o que será feito. Ministro, o rombo nas contas públicas é gigantesco, o peso dos impostos sobre os contribuintes, sobre os empresários, maior ainda. Tem uma proposta de recriação da volta da CPMF no Congresso. O senhor vai manter isso lá? O senhor vai retirar essa proposta? Isso é exatamente o que nós estamos discutindo no momento. É exatamente o tipo de exemplo daquilo que eu estava falando. Né? Não adotar uma medida, uma opinião precipitada antes de fazermos exatamente uma análise completa da situação. O que existe no momento de despesas ou de encargos ainda não conhecidos? Vamos levantar tudo isso. Qual é a trajetória prevista? Que medidas vamos tomar, de fato, para cortar despesas ou para evitar aumento? Com isso, teremos um quadro claro. Essa trajetória de dívida é sustentável sem o aumento do imposto? Isso é preferível. Por uma outra razão que você mencionou, a carga tributária é muito elevada. Então, preferencialmente, não se deveria haver aumento de imposto. No entanto, existe uma prioridade, que é o equilíbrio das contas públicas. Então, tem que se analisar se é necessário um imposto temporário, de um prazo determinado, ou, idealmente, que não haja. Mas a ideia é que essa decisão não seja tomada precipitadamente. O que o senhor está dizendo, então, enquanto os senhores fazem esse estudo e quanto tempo demora esse estudo, a proposta continua, vocês não retiram do Congresso? Por enquanto, não. De novo, é importante que medidas anunciadas sejam implementadas com sucesso. Muitas vezes, adiantar 3 dias, 4 dias, e depois ter que mudar e depois não ser a atitude melhor, nós temos uma experiência a essa altura que já mostra que não é o caminho que nós devemos seguir. Não vamos persistir nesse tipo de erro. Vamos agora fazer as coisas como devem ser feitas. Isto é, todo mundo faz isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ou deve fazer. Analisar a situação. Dentro de mais alguns dias, então, teremos todo o diagnóstico, porque, afinal de contas, estamos entrando hoje. Realmente essa decisão, né? Se e vai ou se não vai.
O Rio tem mais uma pergunta, Alexandre, Ana? Tem sim. Ministro, o presidente Temer ontem falou em reforma da Previdência para salvar as aposentadorias. O senhor está abrangendo agora a presidência, está sob o seu comando. Né? A Previdência tem rombo e tem pouco futuro, do jeito que anda. Né? Não é uma questão de governo, é uma questão de país. O que o senhor pretende fazer? Certamente a reforma da Previdência é fundamental, exatamente pelas razões que você mencionou. O mais importante é assegurar a aposentadoria no futuro dos brasileiros. Não é estarmos prometendo valores e coisas que não podem ser cumpridas porque não são financiáveis. Uma das questões que nós temos que entender é o seguinte: despesa pública é sempre paga pela população. E o sistema previdenciário também. Isto é, eu estava discutindo há pouco tempo com uma pessoa que estava defendendo tudo ser mantido como está na Previdência. E defendeu todas as vantagens, etc. É talvez o mais generoso do mundo, o nosso sistema. Eu disse, muito bom. Isso, de fato, é excelente. Agora, a minha pergunta é o seguinte: quem paga? Quem paga é a população. Então, nós temos que dar, de novo, criar uma previdência social que garanta a aposentadoria no futuro para todos aqueles que têm direito. Pois é, uma das saídas seria elevar a idade mínima. Está se pensando nisso? Isso. Perdemos o contato com o ministro. Vamos ver se a gente retoma aqui para a gente poder voltar à entrevista. Ele está lá no nosso estúdio em Brasília. Bom, a gente voltou, acho que voltamos a ter o ministro aqui para conversar com a gente. Então, ministro, o Alexandre ia perguntando sobre idade mínima para aposentadoria. Vamos ter essa idade mínima? A proposta vai ser essa? Olha, sim, haverá uma idade mínima de aposentadoria. O que estamos estudando é exatamente quais são as regras de transição, qual é exatamente isso. De novo, existem muitos grupos que já têm estudos bastante avançados disso, inclusive no governo. Não é uma novidade. Tudo isso é conhecido, né? O que precisa agora é uma determinação de governo. Vamos fazer. E consolidar todos esses estudos e exatamente apresentar à sociedade uma proposta que seja factível. Mas o caminho está claro. Uma idade mínima com a regra de transição e que seja eficaz. De um lado, não seja tão longo que não faça efeito, de outro lado, não seja tão curto que seja inexequível. Ministro, queria perguntar agora sobre o problema número 1 do brasileiro, que é o que nesse momento de crise mais está sacrificando as famílias, que é o desemprego. Quais são as medidas específicas que vão ser tomadas para combater o desemprego e quando o brasileiro vai começar a sentir essa melhora? A maneira para se combater o desemprego é ter crescimento econômico, isto é, criar emprego. E para se criar emprego, é necessário que a economia esteja crescendo. O desemprego é consequência exatamente da queda da atividade econômica, em última análise, da recessão. Quer dizer, um país que tem uma diminuição do seu produto, uma contração do produto de quase 4% em 2 anos, é absolutamente inevitável que as empresas e as famílias demitam as pessoas e aumentam o número de desempregados. Então, o que nós temos é fazer que a economia volte a crescer e, em consequência, os empregos voltem a ser criados. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, que aumente a confiança. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, que se estabeleça a confiabilidade das contas públicas e a confiança de que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, será solvente no futuro, como eu mencionei. A partir daí, volta o investimento e, a partir daí, em consequência, o aumento do emprego e, portanto, a queda do desemprego. Que seja breve isso, né? Miriam, tem mais pergunta. Ministro, em relação ao Banco Central, o que realmente vai acontecer? O Banco Central vai perder o status de ministro, ou seja, ele vai ser rebaixado? E o senhor foi parte do processo que elevou o status? E o governo vai ter um projeto de autonomia do Banco Central? O processo foi claramente definido ontem, que é o seguinte. Foi anunciado que o presidente do Banco Central deixará de ser ministro de Estado. No entanto, existe uma emenda constitucional que será apresentada
garantindo ao presidente do Banco Central todas as condições de trabalho que ele tem hoje como ministro de Estado. Por exemplo, e o foro especial, que é a mais relevante. E mais ainda, esse foro especial passa a ser também estendido a toda a diretoria do Banco Central. Portanto, aperfeiçoa a presente situação. Nesse meio tempo, entre aprovar uma emenda que estende o foro e atualmente ele vai ficar sem status? Não. Neste intervalo, o presidente do Banco Central continua como ministro de Estado. Ele deixa de ser no momento em que for aprovada a emenda constitucional. O Alexandre vai fazer a pergunta. Isso. O Alexandre tem uma pergunta, Alexandre? Tem sim. Ministro, ontem, de novo eu vou citar o presidente Temer, falou em a garantia de que não haverá cortes nas despesas sociais, nos benefícios. Mas o governo precisa cortar a despesa, né? O senhor mesmo falou há pouco. Como conciliar isso? Alexandre, a despesa ela tem diversos componentes. Por exemplo, nós temos desonerações, né? A chamada Bolsa Empresário, não é isso? Valores que o governo deixa de arrecadar, que são valores enormes, que deveriam ser pagos pelas empresas. Subsídios, a conta de subsídios é despesa diretamente do governo federal, é enorme. E são valores muito superiores ao que é investido nos programas sociais. A conta de salário do governo federal é enorme. Em resumo, sim, devemos e vamos cortar despesas e vamos cortar privilégios daqueles que não precisam. Agora, evidentemente, que os programas sociais, que são valores menores do orçamento, mas que são fundamentais para aqueles que precisam, serão mantidos. Ministro Henrique Meirelles, a gente agradece aqui a sua presença. Como a Ana falou no início, boa sorte para o senhor, né? Porque boa sorte mesmo, ministro. Tem muito trabalho lá. O senhor tendo sorte, todos teremos também. Obrigado, ministro. Obrigado, Miriam. Alexandre. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, ministro.